Então, gente, vamos lá. Começando pelos rins. Os rins, eles têm essa forma, lógico, de uma magnitude muito maior. Eles têm uma forma de um caroço de feijão. Eles pesam aproximadamente 150 gramas cada um, tá? E medem 12 por 6, em média. Localizado na cavidade abdominal posterior ao peritônio. O peritônio é aquela membrana serosa, né, que reveste nossos órgãos. Então ele fica mais posterior ao peritônio. Ele fica um pouco mais posterior, até mesmo para a gente fixar isso. O acesso cirúrgico, por exemplo, ele é feito pelas costas, né? O acesso cirúrgico ao rim ele é feito pelas costas. Então ele fica mais posterior e ele é dividido em direita e esquerda. Bom, se a gente olhar então, dissecar um rim e olhar para ele de forma macro aqui, a gente vai ver uma abertura no meio dele aqui, uma entrada, digamos assim, e que possui três dutos importantíssimos, que são as artérias e veias renais, tá? E um bacinete, que é um outro duto importantíssimo para a condução da nossa urina, que vai ser produzida aqui nesse cara aqui dentro. Se a gente fizer um corte e expor lá a parte de dentro dos rins para vocês, a olho nu a gente consegue ver esse aspecto aqui, tá? O que a gente consegue ver aqui? Bom, primeiro, ele tem essa camada externa, que é a cápsula adiposa, tá? Feita de tecido adiposo. A gente, depois dessa capa, a gente tem essa estrutura aqui, ó, que chama córtex. Opa, professor, já escutei córtex. Lembra do córtex do cérebro? Então, esse aqui é o córtex renal. É a camada mais periféricazinha aqui, ó, um pouco antes da lógica da cápsula adiposa. É o córtex. O que vem depois disso é a medula, que tem forma piramidal aqui, ó, medula renal. Então, córtex renal, medula renal. Tá? Outras estruturas que nós podemos notar é a artéria renal, que se bifurca aqui, se ramifica aqui para o interior, que eu mostrei aqui, que se ramifica para o interior do rim, tá? E o cálice, essa outra estrutura aqui para condução, que a gente vai ver que a gente produz a urina e essa urina precisa ser conduzida para aquelas outras estruturas que eu mostrei lá na frente. Então é por esse cara aqui que começa essa condução da formação da urina, depois que a urina é formada. Bom, professor, então você está falando em formação de urina. Onde que isso acontece? Tá, calma aí, a gente vai indo lá para dentro cada vez mais dos rins. Então, quando a gente olha lá, tá, o córtex e a medula, a gente tem estruturazinhas que são esféricas, né, globulares, e que são ligadas a túbulos. Essas estruturas são os néfrons, que é a menor unidade funcional dos rins, ou seja, é a menor unidade funcional. Cada uma unidade dessa já faz a função do rim, que é produzir urina. Então, a menor unidade funcional do rim, a função do rim é produzir urina. Então, os néfrons, aqui que acontece a produção da urina, tá? Produzido no córtex e encaminhado através da medula, para então, posteriormente, ser enviada para uma outra estrutura. Tá? Então, aqui é um esquema de filtração do sangue e formação de urina. A gente viu lá, na nossa aula de fisiologia vascular, que o sangue, ou cardiovascular, circulatório, que o sangue ele sai do coração através do ventrículo esquerdo, pobre ou rico em oxigênio. Rico em oxigênio. Ele sai rico em oxigênio através da aorta, e um dos caminhos que eles seguem várias partes do corpo, tal, todas as células do corpo, e um dos caminhos que eles seguem é para as células renais, é para os rins. Então, no rim, esse sangue ele vai passar, tá, numa estrutura glomerular, dentro da estrutura glomerular, e aqui, então, esse sangue ele vai ser filtrado. Esse sangue aqui ele está rico em oxigênio, gente, não vamos confundir. O papel do rim vai ser filtrar aqueles subprodutos metabólicos. Então, esse sangue aqui ele pode estar rico em oxigênio, porém, ele pode não estar filtrado.
ele precisa ser filtrado para remover esses subprodutos. Então, aqui acontece essa remoção desses subprodutos, tá? No glomérulo, mais precisamente na cápsula de Bowman, tá? E esse sangue, então, depois que ele é filtrado, ele é reposicionado para as artérias, para uma arteríola, né, que é uma artéria pequenininha, e para dar continuidade ao processo circulatório. Uma vez esse sangue filtrado, esse filtrado sanguíneo, tá, essa urina produzida, então ela é encaminhada para o túbulo proximal, tá, para o bacinete, que é o túbulo proximal, para ser conduzido para uma outra estrutura. Que estrutura é essa? Antes de eu falar dessa estrutura, eu vou falar o que acontece especificamente na cápsula de Bowman. Nessa cápsula de Bowman, do glomérulo, certos sais, subprodutos, eles são, então, retirados, e certas substâncias também são recolocadas no sangue que são percebidas as necessidades dela. A gente tem lá uma média de 5 a 6 litros de sangue no nosso corpo, em média, tá? Para vocês terem uma ideia, 180 litros de sangue são filtrados por dia nos nossos rins. Então, fazendo um cálculo rápido, é como se a gente filtrasse todo o nosso sangue umas 100 vezes por dia, né, nos nossos rins. Todo filtrado daqueles 180 litros vão produzir 2 litros de urina, que é composto majoritariamente por água, ureia e outras substâncias como amônia, sais minerais, ácido úrico. Para vocês terem uma ideia, a amônia, ela em altas concentrações, ela pode ser tóxica. De onde vem a amônia, professor? Do metabolismo de proteína. Então, essa amônia ela precisa ser excretada porque em altas concentrações, por exemplo, ela é neurotóxica. E já é descrito na literatura, por exemplo, um mecanismo de fadiga muscular, no que a gente fadiga fazendo algum desempenho físico. Um dos motivos é um excesso de amônia na nossa corrente sanguínea. Isso faz com que os nossos neurônios não funcionem tão bem. Mas só que, felizmente, nossos rins conseguem filtrar e excretar esse excesso de amônia. Então, logo a gente interrompe aquele exercício extenuante, né? Um grande problema que acomete o fígado, os rins, são os cálculos renais, mais conhecidos como pedra nos rins. Então, esses cálculos, tá, formado por alguns minerais, tipo cálcio, principalmente, ácido úrico e oxalato, são deposições mesmo calcárias lá nos nossos rins. E se a gente pensar que a gente tem um sistema de duto para essa urina ser produzida e ser encaminhada, qualquer parte desses dutos que uma estrutura dessa aqui, dependendo do tamanho, interromper ali o fluxo, pode gerar dor. Ainda mais que essas estruturas são altamente inervadas e vascularizadas. Então, a pedra de uns rins ou cálculo renal é um acometimento renal que causa muita dor por essas estruturas serem muito inervadas e vascularizadas. Aqui na esquerda é um exemplo de um rim, tá, dissecado de um cadáver, tomado aqui por esses cálculos, uma condição extrema de cálculos, tá, onde a grande quantidade, o excesso de quantidade, se não for tratado ou operado, pode fazer com que a gente tenha falência desse órgão, né? Bom, então o sangue foi filtrado nos rins, tá? Principalmente lá, mais especificamente nos nossos glomérulos. Esse filtrado é produzido urina. Essa urina, então, é encaminhada através do bacinete para o uréter, que é esse tubo aqui, que tem 25 a 30 centímetros, tá? Um tubo muscular, músculo liso. Esse cara aqui, então, ele contrai e relaxa, ele faz movimentos peristálticos. Então, você imagina um cálculo daquele interrompendo o fluxo aqui da urina. E
digamos que o uréter é uma estrutura que é inervada e vascularizada, isso pode gerar muita dor, né? Passivo de muita dor. E uma das funções dele, então, é conduzir a urina que é produzida do rim até a bexiga. Bom, a bexiga, gente, é essa bolsa, né, que é um reservatório, um grande reservatório de urina. Aqui está um exemplo feminino e masculino, tá? Bom, essa urina, ela chega do uréter, através do uréter, para esses orifícios ureterais, tá? E essa bexiga, então, ela é enchida com essa urina. Esse reservatório, ele também é altamente vascularizado, ele também faz movimentos peristálticos e também inervados, de forma com que o enchimento da nossa urina, por ela ser inervada, ela mantém formado os nossos centros de processamento do enchimento dela. Então, uma vez a nossa urina ela cheia, ela deflagra sinais para nós fazermos a nossa micção, tá? Para nós excretarmos esse conteúdo que tem aqui na urina. Bom, aqui, então, após a bexiga, essa urina então ela precisa ser excretada. Ela é excretada através da uretra. Então, a gente vê aqui a uretra, aqui em volta da uretra, alguns músculos, tá? Músculos do esfíncter urinário, que é logo aqui em volta, posicionado em volta da uretra, e músculos periureterais ou uretrais. Esses músculos aqui que são aqueles músculos acometidos em homens e mulheres, e aí algumas mulheres precisam fazer até aquelas operações de períneo. Esses músculos aqui apresentaram uma frouxidão, homens também, né? Por esse músculo apresentar uma frouxidão. E um dos sintomas é a incontinência urinária, né? Então, isso pode ser operado e esse dano aqui, essa frouxidão ser reparada. Bom, já a uretra aqui é interna na mulher e no homem ela vai da parte interna para a parte externa. Ele é um tubo mediano, tá? Que faz a comunicação da bexiga para o meio externo. É ali que vai ser excretada a nossa urina. No homem, ela tem outra função, além de excretar a urina, como a ejaculação. Tá? E já no sexo feminino, ela só tem esse papel de excreção. Bom, as grandes infecções que assolam o nosso sistema urinário, então as grandes infecções urinárias, elas podem ir desde as nossas uretras até as outras estruturas superiores do sistema urinário. Isso progressivamente também uma ordem de gravidade, possivelmente de gravidade. Então, quanto mais invasiva, quanto mais invasiva for essa infecção, pode ocorrer maiores problemas também. Tá? Por exemplo, se a gente tem uma uretrite, consiste na inflamação e infecção da uretra, bacteriana ou viral, ela é um pouco mais tranquila de se tratar se a gente tem uma cistite, que é uma infecção já numa estrutura superior, que é na bexiga, no trato urinário. Por isso que, ou então tem a pielonefrite, que é uma condição um pouco mais invasiva, que pode acarretar em prejuízos ainda maiores, como infecção renal, e também é causado por esses micro-organismos de origem bacteriana ou viral. Bom, então, por isso que a gente precisa, às vezes, as pessoas acham simples uma infecção urinária, é simples, vão tratar, mas precisa ser tratada com uma certa urgência para não acontecer isso. A gente acometer as estruturas do nosso sistema urinário superiores e se tornar um foco de infecção ainda maior, né? Bom, gente, então nós chegamos ao nosso final do conteúdo programático do semestre, tá? Fechamos hoje com fisiologia do sistema renal. E para a nossa NPC, a gente vai fazer um resumo, lá que as orientações já foram devidamente passadas na aula anterior, as informações estão lá no nosso Google Sala de Aula. E a nossa NPC, ela para ser entregue até
às 11h59 do dia 2/7/2020. Gente, não vai ser aceito trabalhos posteriormente a essa data. A gente tem bastante tempo para fazer. Esse trabalho foi passado semana passada, então a gente tem bastante tempo. Não vai trepar com com trabalhos de outras disciplinas. Espero que vocês façam um bom trabalho, tá, gente? Muito obrigado. Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem lá no Google Sala de Aula ou então para o meu e-mail, que tão rápido lá quanto eu anotar a mensagem de vocês, eu respondo, tá? Um abraço, gente. Bom final de semana aí para vocês.